Bom dia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Que alegria, irmãos, poder estar junto com vocês novamente, poder sentir o cheiro da igreja, poder abraçar cada um de vocês, poder celebrar o nosso Deus juntos, como nós temos o costume no decorrer desses anos. O nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é poderoso e Ele faz em nós e através de nós infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos, e Ele faz segundo a sua boa vontade. Nossa família estava com saudade, nós amamos essa igreja e nós amamos esse povo, nós amamos essa cidade e nós queremos seguir em frente firmes para a glória do nosso Deus e junto de cada um de vocês. E a retomada aqui já é dando seguimento à série de mensagens nos 10 mandamentos, a importância dos 10 mandamentos para os dias atuais. E hoje nós olharemos um pouco sobre o engano do furto, nós pensaremos um pouco sobre o mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 20, versículo 15, é apenas um versículo que diz o seguinte: não furtarás. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem recebido a glória que o Senhor merece neste culto, mas cremos também, Pai, que por meio da Tua santa, preciosa e gloriosa palavra, o Senhor falará aos nossos corações de forma direta. E por meio de um versículo tão pequeno, mas tão rico, nós queremos aprender com o Senhor nesta manhã. Por isso, meu Deus, prepara os nossos corações no poder do Teu Espírito e me ajuda também a comunicar as verdades eternas da Tua palavra no poder e na direção do Teu Espírito Santo, e que juntos sejamos edificados para a glória do nome do Senhor. Assim, Deus, nós oramos com alegria e gratos desde já, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem comigo que um homem e sua família vivam em um sítio ou em uma fazenda bem distantes da cidade, e para eles tudo é mais difícil. Inclusive, uma família com muitos filhos, nos tempos de hoje, está cada vez mais difícil colocar o leite na mesa das crianças, comprar o leite para suas crianças. Só que em um sítio a alguns quilômetros daquele sítio, existe um outro sitiante que tem 2 vacas leiteiras, e uma delas está à venda a preço de corte, e no peso ela dá em torno de R$1.500. Então o homem do sítio distante decide dar uma volta na região e procurar uma vaca para comprar, e ele chega nesse sítio. E aí ele chega naquele sítio e pergunta para o homem que tem as vacas: meu amigo, eu moro num sítio muito distante daqui, eu tenho muitos filhos, e tem sido cada vez mais difícil comprar leite para as crianças na cidade. O leite está muito caro, eu preciso de uma vaca leiteira. Só que tem um problema, eu não sei quanto custa uma vaca leiteira, e eu só tenho R$3.000 para comprar uma vaca leiteira. O senhor pode me ajudar? E aí então aquele sitiante que tem as 2 vacas fala: meu amigo, hoje é o teu dia de sorte, eu tenho aqui 2 vacas leiteiras, inclusive uma eu estou vendendo, e no peso ela dá exatamente os R$3.000 que o senhor tem. Hoje é o dia de sorte do Senhor, e se o Senhor quiser, então nós fecharemos o negócio agora. E aí então aqueles 2 homens fecham o negócio. Uma semana depois,
o sitiante que vendeu a vaca, tem aquela vaca que ficou no seu sítio roubada. E ele vai à cidade dar queixa à polícia. E lá ele lamenta com o coração muito triste ao policial: seu policial, eu trabalhei honesto a minha vida toda, eu nunca trapaceei, eu nunca enganei ninguém, olha as minhas mãos cheias de calo do trabalho, e a minha única vaca foi roubada. Esse ladrão precisa ser encontrado, esse ladrão precisa restituir o que é meu, e esse ladrão precisa ser punido pelo que fez. Meus irmãos, como é que nós olhamos para uma situação como essa? Como é que nós enxergamos uma situação como essa? Será que de fato esse sitiante vendedor é um homem honesto e estava certo em fazer o que fez? E bobo foi o coitadinho daquele que comprou a sua vaca? Ou será que nós olhamos para uma situação como essa e pensamos, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quem compra, quem vende, o preço que vale, o que não vale, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, no final das contas não tem nada a ver. Mas como é que a Bíblia, a palavra infalível, fiel e suficiente de Deus, lida com situações como essa? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, então, sobre o 8º mandamento: não furtarás. Nós falaremos um pouco sobre o engano do furto, lembrando aos irmãos que com os 10 mandamentos, Deus está padronizando uma maneira a qual Ele desejava que o seu povo vivesse. Deus está falando para um povo que durante 430 anos estava vivendo um estilo de vida egípcio, contrário ao estilo de vida proposto por Deus. E depois de 400 anos, uma cosmovisão, uma visão de mundo já formada, uma visão de adoração já formada, Deus agora estabelece padrões para que o seu povo saiba como deve viver um servo do Deus vivo e verdadeiro. Então Deus aqui, Ele representa um noivo que resgata a sua noiva e faz uma aliança com ela e estabelece, por meio dos 10 mandamentos, um contrato de casamento. Os 10 mandamentos é o contrato do casamento entre Deus e o seu povo, entre o noivo e a sua noiva. Os 10 mandamentos padronizam, mostram como é que o noivo espera que a noiva o ame e o adore no decorrer da sua jornada. E Deus então, neste contrato de casamento, ressalta 2 princípios fundamentais. Primeiro, a noiva precisa aprender a amar o noivo de maneira correta. E Deus faz isso nos 4 primeiros mandamentos, que são dirigidos diretamente a Ele. Como o adoramos, como nos achegamos a Ele, como o conhecemos melhor, como nos colocamos diante dEle. E aí então, a segunda parte, o segundo fundamento, é como amar o noivo, de como amar o noivo. Eles vão aprender então como é que eles vão amar aqueles que estão à sua volta, como é que eles vão amar o seu próximo. Então os 4 primeiros mandamentos são verticais e os 6 últimos mandamentos, eles funcionam de forma horizontal. E aí então, eles aprendem nos 6 últimos mandamentos como é que eles devem amar aqueles que estão à sua volta. Porque é impossível amar o noivo e não amar o próximo. Só que também é impossível amar ao próximo sem amar o noivo. Uma coisa está completamente ligada à outra. E depois no Novo Testamento é isso que Jesus resume a lei e os mandamentos.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. É por isso que Jesus padroniza os mandamentos e resume os mandamentos em como nós amamos a Deus e aprendemos a amar a Deus, para que possamos então corretamente amar aqueles que estão à nossa volta, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E hoje então nós vamos observar como é que o 8º mandamento nos ajuda a demonstrar o nosso amor a Deus, amando ao nosso próximo. E nós vamos ver então como é que nós podemos guardar o 8º mandamento nos dias de hoje. E para isso eu quero dividir essa reflexão em 3 partes. A primeira parte é o que significa o 8º mandamento e como nós quebramos este mandamento. A segunda parte é quais são as consequências de não guardá-lo. Quais são as consequências de quebrar este mandamento? E a terceira parte é como nós podemos guardar o 8º mandamento, como nós podemos guardar o mandamento do não furtarás ainda hoje. Então, em primeiro lugar, o que significa o mandamento não furtarás? Automaticamente, irmãos, quando nós pensamos no 8º mandamento, nós pensamos numa proibição a qualquer tipo de roubo ou furto daquilo que não nos pertence. Quando nós ouvimos, não furtarás, nós já pensamos naquele cara que está estourando a fechadura de um carro e fazendo uma ligação direta e saindo com ele. Não furtarás, o menino que entra no mercado e enche a sua cintura de barra de chocolate e sai pela porta tranquilo. Não furtarás, o caixa de mercado que vai recebendo 20, coloca 2 no bolso, recebe 50, coloca 2. Nós imediatamente pensamos em situações como essa. E de fato, irmãos, não furtarás é um resumo da lei. É um resumo da lei no que diz respeito ao furto, que é algo que acontece escondido, de forma ilícita, mas não afeta o ofendido diretamente com nenhum tipo de agressão, e o roubo, que é tomar forçadamente de alguém aquilo que é dele. O não furtarás engloba essas 2 partes, é um resumo da lei. E de fato diz respeito a tomar o que é do outro para si, sem o consentimento do dono. Não furtarás significa tomar aquilo que é do outro, sem o consentimento do dono. E pensando assim, nós ainda hoje, entendemos que Deus proíbe, por meio do 8º mandamento, nos apossarmos daquilo que não nos pertence, tomarmos para nós aquilo que não é nosso. Seja por um arrombamento, como eu citei aqui, ou por uma invasão, seja de forma oculta ou de forma forçada. O fato é que tomar escondido algum bem que não é nosso é proibido pelo mandamento não furtarás. E isso acontece na Bíblia, irmãos. Esse mandamento ele é quebrado na Bíblia. Antes de se estabelecer o mandamento, acontecem furtos na Bíblia. Em Gênesis capítulo 31, por exemplo, Raquel, filha de Labão, na negociação do seu casamento com Jacó, e numa trama de fugir com Jacó sem avisar o seu pai, ela rouba os ídolos de seu pai, quando ele estava tosqueando suas ovelhas. Então ela rouba os ídolos de seu pai, e ela e Jacó fogem, sem dar satisfação nenhuma a ele, e sem que ele soubesse de nada. Depois, no capítulo 7 do livro de Josué, o conhecido pecado de Acã, quando eles acabam de derrubar as muralhas de Jericó,
Deus estabelece a Josué e ao povo: não tomem para vocês prata, ouro e nenhum utensílio deste povo consagrado aos ídolos. Antes tomem essas coisas, levem ao santuário de Deus e consagrem ao Senhor. E aí então Acã, na hora de recolher, colocou o seu saquinho de lado e falou: só essa prata aqui não vai fazer falta. Esse ouro aqui também é pequeno demais, olha, tem um caminhão de ouro ali. E colocou no seu saquinho. E aí então, o povo de Deus sai de Jericó e vai lutar contra o povo de Ai. E humanamente falando, era para o povo de Deus destruir facilmente o exército de Ai, a cidade de Ai. Mas o que é que acontece? Deus não estava com o povo, e o povo perde a batalha, e Josué se descabela: Senhor, o que é que está acontecendo? Nós fomos lutar contra Ai como o Senhor nos mandou, e nós chegamos lá e perdemos a batalha. E aí Deus fala: santifica o teu povo, porque o teu povo tomou para si, escondido, utensílios consagrados aos ídolos, como eu disse para não fazer. Então Deus revela a Josué que a derrota do povo tinha sido causada por um furto, por um roubo, por tomarem para eles aquilo que não era deles por direito. E ainda que eles houvessem vencido a batalha, eles não tinham o direito de tomar para eles, porque Deus disse: não tomem, isso não é para vocês, isso vai para o templo para ser consagrado ao Senhor. A questão aqui, irmãos, é que Deus proíbe qualquer tipo de roubo ou furto por meio do 8º mandamento. E aí, quando nós pensamos assim, nós corremos o risco de pensar: então, tem um dos 10 mandamentos, pelo menos, que eu não corro o risco de quebrar, porque eu não vou ser doido de entrar na casa de alguém escondido e roubar aquilo que não é meu. Eu não vou entrar numa loja e roubar aquilo que não é meu. Eu não vou entrar em qualquer outro lugar e roubar aquilo que não é meu. Eu não vou forçar ninguém a dar aquilo que é dele para mim, sem que essa pessoa consinta. Então, nós corremos o risco de limitar a aplicação deste mandamento para as nossas vidas hoje. Ou seja, pensamos que este mandamento só serve para aqueles que roubam uma loja, para aqueles que roubam um carro, para aqueles que entram em uma casa, arrombam a porta quando não tem ninguém, levam uma televisão, um notebook, um celular e o dinheiro e as joias da casa, de forma escondida. E assim então pensamos que ao menos um mandamento nós não quebramos. Afinal de contas, nós jamais estaríamos dispostos a fazer isso, a roubar aquilo que é de alguém, sem que alguém consinta. Contudo, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: se este mandamento tem aplicabilidade para nós hoje, como é então que eu e vocês podemos quebrar este mandamento hoje? Como é que este mandamento pode ser rompido por nós ainda hoje? E de acordo com o Catecismo de Heidelberg, que traz um olhar sobre o 8º mandamento, uma definição do 8º mandamento, ele diz o seguinte: o 8º mandamento não proíbe apenas roubo ou furto, sujeito por lei à punição. Aos olhos de Deus, o roubo inclui trapacear e fraudar nosso próximo por meio de esquemas que podem parecer legítimos, tais como
medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, propaganda enganosa, dinheiro falso, juros excessivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, ele proíbe toda a ganância e desperdício inútil de seus dons. Isso significa, irmãos, que o 8º mandamento vai além do que nós costumamos a pensar sobre ele. Significa que aquele fazendeiro não foi o espertão do negócio. Aquele fazendeiro que vendeu a vaca que pesava R$ 1.500 por R$ 3.000, sem falar o peso real para aquele homem, trapaceou e quebrou o 8º mandamento. E talvez muitos de nós que mexemos com o comércio, com o povo, com o negócio, vamos pensar assim que foi uma jogada de negócio, que o comprador comprou porque quis, e isso não tem nada a ver. Contudo, irmãos, o povo de Deus é chamado a uma coisa, a uma palavrinha definida por honestidade. O povo de Deus é chamado para viver de forma honesta e não de forma enganosa. Porque o noivo, lembre bem, eu me chamo Lucas Rigoni. E quando eu casei com a Paulinha, nós fizemos um contrato de casamento no cartório. E hoje então ela se chama Paula Rigoni. E onde ela está, ela carrega o meu nome. Ela representa o meu nome. Ela representa o nome do noivo. E quando nós casamos com o Senhor, na aliança por meio de Cristo, nós levamos conosco um nome. E este nome é o nome do Senhor. Então nós representamos o Senhor no negócio. Nós representamos o Senhor no comércio. Nós representamos o Senhor numa conversa. Nós representamos o Senhor quando estamos cuidando do dinheiro do outro. Nós representamos o Senhor quando estamos ganhando para trabalhar em uma empresa e ganhamos para trabalhar 8 horas por dia e temos que trabalhar 8 horas por dia e não 6, porque nós carregamos o nome do noivo, nós carregamos o nome do Senhor. E muitas vezes nós agimos assim, como este fazendeiro. Nós tentamos dar um jeito de nos beneficiarmos da fragilidade do outro. Nós fraudamos e enganamos para nos dar bem, para sermos bem-sucedidos, beneficiados de alguma forma. Mas como é que nós fazemos isso? Lucão, eu ainda não consegui encaixar. Como é que eu faço isso? Eu acho que eu ainda tenho um mandamento que eu não quebro. Mas nós fazemos isso, irmãos. Por exemplo, quando nós vamos vender um produto que nós nem conhecemos e apresentamos o produto como se fosse o melhor produto do mundo. E aí tem aquela jogada do marketing hoje em dia. Se o teu cliente não tem necessidade, crie a necessidade para eles. É a quebra do 8º mandamento. Porque você está colocando uma necessidade que o teu cliente não tem. E para fazer isso, você está tendo que fazer uma ginástica enorme para mostrar para ele que ele precisa do teu produto e você sabe que ele não precisa. Você sabe que ele vai comprar e vai ficar lá por 20, 15, 30 anos. Mas ele compra se ele quiser. Mas nós, como cristãos, como povo de Deus, estamos dispostos a fraudar, a enganar, para que sejamos beneficiados de alguma forma. Nós agimos assim, como aquele fazendeiro,
quando mentimos para nos dar bem, quando colocamos o dedo na balança, quando falamos que o produto custa tanto, quando na verdade nós o vendemos por tanto. Mas é jogada de negócio, Lucão, senão nós não vamos ganhar dinheiro. O mandamento do não furtarás não proíbe o lucro, não proíbe juros corretos, ele não proíbe nada disso. O trabalhador precisa ganhar, o produtor precisa ganhar. Ele proíbe o engano para ganhar, ele proíbe a fraude para ganhar, ele proíbe a mentira para ganhar. E nós muitas vezes agimos assim. Como, Lucão? Quando aquela música está estourada, mas custa caro, e nós vamos lá e baixamos ela de forma ilícita. Quando aquele livro de R$800 está em PDF e nós baixamos. Quando aquele filme ainda está no cinema e eu estou assistindo ele na tela da minha casa. Quando nós sonegamos alguma coisa, o não furtarás, ele preserva o direito do outro, ele preserva o direito do próximo. E quando nós burlamos e quebramos esse mandamento, nós roubamos o direito do próximo. Mas como, Lucão? Eu não faço isso, eu não mexo com pirataria, eu não mexo com nada ilícito. Como isso? Como? Quando nós ganhamos para trabalhar 8 horas por dia e nós damos aquela idinha no banheiro de 1 hora para mexer no celular, nós estamos roubando o direito do nosso patrão. Quando nós somos pagos para fazer A e B e fazemos só A, porque nós pensamos assim: eu vou ficar enriquecendo meu patrão? O cara está podre de rico. Nós estamos roubando, nós estamos furtando o direito do outro, do próximo. Nós não estamos amando a Deus e muito menos ao nosso próximo. Mas como, Lucão? Isso eu nunca fiz. Quando nós mentimos um simples endereço para nos beneficiar de alguma coisa, quando nós mentimos o peso, a idade, o tamanho, para que possamos ser beneficiados de alguma forma, nós estamos quebrando o 8º mandamento. Então percebam que o 8º mandamento, irmãos, ele não diz respeito só àquele que entra numa loja e rouba, ou aquele que, enquanto estamos cultuando aqui, abre o porta-mala de um carro e leva um estepe. Ele diz respeito a coisas da nossa vida cotidiana. Quando nós enganamos e mentimos para sermos beneficiados de alguma forma, e principalmente financeiramente, nós estamos quebrando ao 8º mandamento. Quando fazemos estas coisas, estamos roubando, estamos furtando o direito do outro, quebramos o 8º mandamento. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a sondar o teu coração. Se assim como eu, você está espantado ao saber que o 8º mandamento é um pouco mais profundo do que nós imaginávamos, coloque seu coração diante do Senhor. Coloque as suas motivações em fazer o que você já fez ou o que você tem feito ainda hoje para se beneficiar daquilo que você não tem direito. Coloque o seu coração diante do Senhor. Se arrependa. Reconheça que não vale a pena. Porque no final das contas, irmãos, ainda que ninguém saiba pelo resto da vida, o nosso Deus sabe. Ainda que ninguém veja
daqui para os próximos 50 anos, até a nossa morte, o nosso Deus viu, ainda que ninguém estava lá, o nosso Deus está. Coloque o seu coração diante do Senhor. Para homens e mulheres, pecadores e fraudulentos como nós, há um Deus amoroso, santo e justo, que se importa conosco, e de forma graciosa e misericordiosa vem a nós por meio de seu Filho, e nos ajuda a vivermos uma vida mais parecida com a vida dele. Mas quando o 8º mandamento é quebrado, quando o 8º mandamento é rompido, quais são as consequências de quebrá-lo? Como é que a Bíblia lida com isso? Como é que nós podemos enxergar isso? Então, como eu disse, os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei, e o 8º mandamento é um resumo do que diz respeito ao furto e ao roubo. E o 8º mandamento, ele é uma proteção à propriedade privada. Diferente do que os sistemas políticos, especificamente o comunismo, diz, de que nós precisamos entregar tudo e viver com nada, a Bíblia de maneira nenhuma defende algo desse tipo. A Bíblia nos chama a generosidade com aquilo que temos. A Bíblia nos chama a termos corações generosos. Mas o próprio Deus se preocupou em proteger as propriedades privadas de cada indivíduo. E nós vemos isso na aplicação do mandamento: não furtarás. Capítulo 22 de Êxodo, versículos de 1 a 4. Êxodo 22, de 1 a 4. Diz assim: se alguém roubar um boi, aqui é a aplicação do mandamento não furtarás. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Então, não matarás tem a ver com não assassinarás. Não tem a ver com um tipo de morte como essa, legítima defesa. O cara foi pego roubando na propriedade do outro e acabou sendo morto, ele não era punido pela morte do outro. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, durante o dia, a hora que ele consegue ver quem é, a hora que ele consegue se precaver e não precisa matar, depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Então percebam que a Bíblia não defende a todo custo, o não matarás não tem a ver com não matar de nenhuma forma, tem a ver com o não assassinarás. Só que tanto o proprietário quanto o ladrão têm suas vidas preservadas pela Bíblia, pelo próprio Deus. E aí então, continua: o ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, se já tiver vendido tudo, e tiver acabado com tudo, e não tiver nenhum bem, nenhuma posse, ele será vendido para pagar o roubo. O que foi roubado, e o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Aí então, versículo 7 agora: se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste ladrão, da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-lo em dobro. E aí então, versículo 9:
Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser: isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Versículo 12. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. E versículo 14. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Percebam, irmãos, que todo tipo de roubo ou furto traz consigo uma pena, uma punição. Ou se restitui 5 vezes mais, 4 vezes mais, ou 2 vezes mais. O fato é que todo tipo de roubo ou furto traz consigo uma pena, a restituição. O que é que Deus está querendo com isso aqui? Deus está preocupado com 2 coisas. Primeiro, reestabelecer a parte que foi ferida, que foi prejudicada. E segundo, mostrar para o ladrão que o roubo e o furto não valem a pena. Ele quer mostrar para o ladrão que não vale a pena roubar ou furtar aquilo que não lhe pertence. O ditado popular, mas também é um ditado do direito, né? É uma fala do direito, que não vale a pena. Ele tem a sua raiz, o seu início aqui, no 8º mandamento. Não vale a pena, não vale o que você vai ter que pagar, não compensa roubar, não compensa pegar aquilo que não lhe pertence, porque você será punido de alguma forma. E foi isso que aconteceu, irmãos, no Éden. No Éden, Adão e Eva tentaram furtar, roubar, ao desobedecerem a ordem de Deus: não comam. E eles foram persuadidos, tiveram seus corações enganados na possibilidade de serem como Deus, mas escondidinho de Deus, eles comeram. E aí eu fico pensando que Deus chega igual quando o João vai esconder de mim: papai, conta. Ele fala: conta. E aí eu conto, eu viro, conto. A hora que eu viro, ele está assim, ó. Aí eu falo: nossa, cadê o João, rapaz? Meu Deus. E aí Deus chega no Éden: uai, onde estás? Rapaz, onde é que você está? Adão, eu não estou te vendo, meu amigo. Meus irmãos, foi isso que aconteceu no Éden. Deus mostrou a eles que não valeria a pena. Deus deixou claro: o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E a punição de Adão e Eva foi exatamente essa: a separação de Deus. Morte física e morte espiritual passaram a ser possíveis e reais, uma realidade para toda a humanidade. E essa pena que estava sobre Adão e Eva também esteve sobre nós, irmãos. Nós também nascemos quebrando o 8º mandamento. Nós nascemos com os corações inclinados a usurpar o direito do outro. O que é que aconteceu com a primeira família, em Gênesis capítulo 4, Abel e Caim?
um usurpando o direito do outro. O que é que aconteceu com Jacó e Esaú? Um usurpando o direito do outro, enganando, mentindo. Nós nascemos com o coração pronto para usurpar o direito do outro, coração desejoso de tirar vantagem de tudo aquilo que está à nossa volta, coração pronto para ser beneficiado da fragilidade do outro. Nascemos com o coração pronto a fraudar, a burlar os padrões para sermos beneficiados de alguma forma. Contudo, Deus deixou também essa pena a nós. Nós não poderíamos ir a Ele por nossa própria força. Nós também estávamos distante dEle. Nós também estávamos sem relacionamento com Ele. Nós também estávamos condenados à morte física e à morte espiritual, assim como Adão e Eva. Somente um sangue puro, que não seria o nosso, seria impossível de um sangue puro pagar essa pena. E ainda que moralmente nós pudéssemos e podemos ainda hoje restituir bens roubados, se porventura acontecer de alguém roubar alguma coisa e não for dado queixa à polícia, nós podemos restituir aquilo que roubamos. Então, moralmente nós ainda podemos fazer isso, mas espiritualmente nós não poderíamos e não podemos, nós não podemos nos achegar à presença de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. O pecado colocou uma pena sobre nós. Por causa da quebra do 8º e dos demais mandamentos, nós estamos distante de Deus. E então, quem pagará essa pena? Quem fará essa restituição para nós? Irmãos, Cristo veio e pagou a pena no meu e no seu lugar. Cristo restituiu. Sabe quando nós cantávamos lá atrás aquelas músicas, restitui, eu quero de volta o que é meu? O que é nosso? Não é nada nosso, irmãos, nada, nós não temos direito a nada. Deus enviou seu Filho e deu a nós graça sobre graça, de fazer restituição de algo que nós nunca tivemos e nunca merecemos, a presença viva e real do Deus vivo. Jesus nos levou a Deus de novo, Jesus nos uniu a Cristo, a Deus de novo, por meio de seu sangue, nos tirou da condição de ladrões e inimigos e nos fez filhos e amigos de Deus. Ele nos deu o seu Espírito, Ele habita em nós, Ele nos deu um novo coração. Nós não conseguíamos obedecer nenhuma das leis, e Ele nos deu um novo coração. Ele nos transformou para que pudéssemos andar e caminhar em novidade de vida. Então agora, com um novo coração, sendo filhos, aproximados de Deus, nós temos um novo padrão ético e moral por causa de Cristo. E como consequência disso, nós podemos guardar o 8º mandamento ainda hoje. Nós podemos honrar o nome do noivo no trabalho. Nós podemos honrar o nome do noivo quando ninguém está nos vendo. Nós podemos honrar o nome do noivo sendo honestos, verdadeiros, justos, porque o nosso noivo é justo, é santo, é honesto e é verdadeiro. Nós podemos fazer isso. Mas a pergunta que muitos de nós devem estar em suas mentes é: como podemos então fazer isso? Como podemos guardar este mandamento? O apóstolo Paulo diz que quando recebemos um novo coração e quando nos apropriamos da vitória de Cristo em nosso lugar, as coisas passam a ser diferentes. Efésios capítulo 4, versículo 28 apenas, diz o seguinte:
o que furtava. Não furte mais. Foi lido esse texto aqui na leitura responsiva, e antes nós vimos que isso acontece porque nós fomos despidos do velho homem e revestidos de um novo homem em Cristo Jesus. E aí agora, com um novo coração, revestidos em Cristo, unidos a Deus de novo pelo sangue de Cristo, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Irmãos, o furto não faz mais parte das nossas vidas. O engano, a mentira, o tomar vantagem para ser beneficiado, não faz mais parte das nossas vidas. Não são mais bem-vindos em nosso coração, não são mais bem-vindos em nosso meio, porque os nossos padrões éticos e morais mudam, porque o nosso coração mudou, o nosso coração foi mudado por causa de Jesus. Então agora nós temos um novo padrão ético e moral. Quando eu não tinha problema nenhum em ser fraudulento, hoje eu tenho um problemão, porque o meu coração fica pesaroso diante do meu Deus. Eu carrego um nome, e esse nome não é o Rigoni, esse nome é Cristo, esse nome é Deus, é o aroma perfeito de Cristo, é o bom perfume de Cristo exalando por meio de nossas vidas. Irmãos, Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde nós investimos a nossa vida, o nosso coração segue o mesmo rumo, a mesma direção. Então nós precisamos investir os nossos recursos financeiros, os nossos dons, os nossos talentos no lugar certo. Porque quando investimos tudo isso no lugar certo, o nosso coração trilha no lugar certo. Se investimos a nossa vida no reino de Deus, se investimos os nossos dons no reino de Deus, se investimos os nossos talentos, os nossos recursos no reino de Deus, o nosso coração vai amar as coisas do reino de Deus, o nosso coração vai desejar as coisas do reino de Deus. Então, se você tem problemas em amar e desejar as coisas do reino de Deus, invista o seu dinheiro, invista o seu dom, invista o seu talento primeiro, e tenha certeza que o seu coração vai seguir a mesma trilha. Nós precisamos ser intencionais no que fazemos. Nós não somos pessoas lesadas que creem naquilo que talvez possa acontecer. Não, nós temos uma palavra que nos orienta, que nos norteia de forma racional a aplicarmos a nossa vida, a dedicarmos os nossos esforços. Então nós precisamos ser intencionais nisso. Você quer saber onde está o teu coração hoje? Quer saber se você está furtando a Deus com sua vida, com seus dons, com seus talentos, com seus recursos? Fale para você mesmo onde é que você investe o teu dinheiro, onde é que você coloca ele. Fale para você mesmo onde é que você gasta tempo. Fale para você mesmo o que é que te toma, que te rouba. Nós estamos sendo roubados e roubando, estamos sendo roubados pela ganância, e a ganância é aquele furto do coração, porque nós roubamos com o coração aquilo que nós nem temos, e nós estamos sendo roubados pela ganância, e estamos roubando, furtando a Deus, não por causa do nosso dinheiro, mas por causa da nossa vida,
por causa dos nossos dons, por causa dos nossos talentos, por causa da nossa adoração. Nós precisamos ser intencionais. Deus, eu quero guardar esse mandamento. Comece dedicando a sua vida ao Senhor. Mas eu não sei mais como fazer isso. Recomece. Olhe para trás, onde você parou. Volte lá. Se arrependa. Senhor, foi aqui que os nossos caminhos se separaram. Foi aqui que os nossos caminhos se desvencilharam. Mas é aqui que eu vou começar de novo. E o Senhor é a minha força para recomeçar. Entregue a sua vida, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, invista no reino de Deus. O seu coração, sem dúvida alguma e sem medo nenhum de errar, vai amar as coisas do reino de Deus. Vai amar servir o reino de Deus. Vai amar viver o povo e no meio do reino de Deus. Nós precisamos disso. O pastor Kevin DeYoung diz que quando damos generosamente para o reino de Deus tudo aquilo que tem valor em nossas vidas, nós descobrimos que o nosso coração se interessará pelo que está acontecendo no reino de Deus. Irmãos, no final das contas, o 8º mandamento nos chama a algumas coisas. Primeiro, ele nos chama a confiar em Deus. Nós não vamos querer aquilo que é do outro, e eu não vou usurpar aquilo que é do outro, porque eu confio naquilo que Deus me deu. Eu confio no Deus que tem me sustentado. O 8º mandamento nos chama a confiança. Segundo, o 8º mandamento nos chama a mordomia cristã, a boa administração daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós vamos aprender a administrar bem, não só o dinheiro, mas os dons e os talentos que Deus tem dado a cada um de nós. E quando não furtamos, somos livres da ganância. Somos livres da ganância de ter mais do que temos e de ansiar por mais do que não é nosso. E somos levados a confiar em Deus. Ao invés de fazer corpo mole no trabalho, nós vamos trabalhar dobrado. Olha, meu patrão está ficando rico, louvado seja Deus, porque se ele não tivesse rico, eu não teria emprego. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor, e se em algum momento ele enxergar isso, ele vai também reconhecer o meu trabalho. Nós não vamos mais deixar de fazer para que o outro faça, porque é assim que nós não administramos a mordomia da nossa vida cristã. Eu não vou fazer não, porque a Lourdes faz. Não, deixa que o Babalu faz. Não, eu vou ajudar o meu irmão a fazer. Nós vamos agora servir juntos. Nós vamos nos cuidar. Nós vamos cuidar daquilo que Deus se interessa. O seu povo, a sua igreja, os perdidos. Vamos fazer juntos. Passamos a fazer o nosso melhor junto dos nossos irmãos. E ao invés de desejarmos a qualquer custo, ao ponto de fraudar e enganar, para termos segurança aqui na terra, nós buscaremos guardar o verdadeiro e duradouro tesouro, o tesouro no céu. Nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus. Jesus disse que a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste, não se resume, não é definida pelo que ele tem, mas por quem ele é em Cristo Jesus. Jesus disse que nós não devemos juntar tesouros na terra, e não é pecado ter dinheiro, não é pecado conquistar as coisas, não.
Mas quando nós achamos que a nossa segurança está nisso, nós também estamos quebrando o 8º mandamento. Porque Jesus disse: não ajuntem, aqui tem traça e tem ferrugem, e vai acabar. Mas se lembrem, por isso que nós precisamos ter em nossa mente que de fato o Rei está voltando. Nós temos que ter a consciência da eternidade, da segunda vinda de Cristo, porque quando temos essa consciência na mente e no coração, nós lutamos sim para termos alguma coisa aqui, para crescermos em nossos trabalhos, para crescermos profissionalmente, mas no final das contas, se temos ou não, nós nos lembramos que é lá o nosso tesouro, porque lá a traça e a ferrugem não vão corroer o que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência. Então o 8º mandamento, irmãos, ele nos faz olhar para Jesus. Ele nos faz olhar para o nosso Salvador, para o nosso Redentor, que pagou a pena, que pagou a punição no nosso lugar, que nos aproximou de Deus de novo, e que todos os benefícios que precisamos, nós encontramos nele e naquilo que ele tem prometido a nós. É o que o apóstolo Pedro diz no capítulo 1, versículos de 3 a 5 de sua primeira carta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada no céu, para você que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Essa é a nossa herança, essa é a nossa segurança, e é por causa dele que nós carregamos o seu nome de forma justa, honesta e correta, guardando o 8º mandamento. Somente o Cristo crucificado e ressurreto poderá dar a segurança que nós tentamos buscar no engano do furto. O furto é um engano, irmãos. Usurpar, enganar, mentir é um engano. É uma falsa sensação de produtividade, mas é um engano tremendo. Por isso, nós precisamos guardar esse mandamento ainda hoje. E assim, demonstraremos a honra ao único e verdadeiro Deus. E amaremos o nosso próximo na força e no poder do Espírito de Cristo que habita em nós. Vamos orar?